E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, aqui quem fala é Alexandre Wolvax, também conhecido pelos amigos como Stop no Mercado. Nós vamos falar hoje sobre um tema que me pediram conversar a respeito. O tema é uma ferramenta chamada ponto de pivô. Tá? Bom, o ponto de pivô foi uma ferramenta criada. Imagina o seguinte: tu é um trader em Chicago na década de 50, você não tem um computador na sua mão, você tem um monte de gente gritando em volta de você os preços de compra e venda de uma diferente commodity. Você precisa identificar onde ficaria o suporte ou a resistência mais próxima daquela operação no intradia. Como é que eles faziam? Eles criaram um modelo que basicamente era o ponto de pivô, tá? E depois foi desenvolvido como ponto de pivô. Eles pegavam esta ferramenta que está aqui, tá? Logicamente que para a gente inserir o ponto de pivô no nosso gráfico, o botão direito do mouse em cima do preço, tu coloca inserir indicador e está aqui, ó, pivô. E aí aparecem essas linhas que vocês estão vendo aqui. O que são essas linhas basicamente? Essas linhas basicamente são a soma da máxima, a mínima e o fechamento de ontem, são somados e divididos por 3. E a partir disso, então, nós encontramos o ponto de pivô para o dia seguinte. Geralmente é uma ferramenta utilizada para day trade. Tá? Então, aqui nós pegamos a máxima e a mínima e o fechamento do dia anterior, somamos, dividimos por 3 e nós encontramos essa linha amarela que está aqui e que é o ponto de pivô, como vocês estão vendo. Para que serve esse ponto de pivô e qual é a função específica dele? Bom, o ponto de pivô seria o local onde os preços estariam trabalhando no dia seguinte em volta dele como suporte ou como resistência. Vejam, resistência, 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 suporte, 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 resistência, resistência, resistência. Então, o ponto de pivô é o preço mediano do dia anterior que funciona como uma referência para o dia seguinte. E o que eles faziam então para encontrar suportes e resistências imediatas para o dia seguinte? Bom, eles pegavam toda a amplitude do dia anterior, então a distância entre a máxima e a mínima do dia anterior, e somavam a esse ponto de pivô para localizar o que seria a resistência principal do dia seguinte, que está nesse vermelho aqui. O outro aspecto que eles faziam, eles pegavam a distância da mínima do dia anterior até o ponto de pivô e projetavam isso para cima e encontravam o que seria a resistência 1 do dia. E a partir disso, então, eles tinham uma resistência 1 para o dia seguinte e eles tinham uma resistência 2 para o dia seguinte. Então, a gente pode ver aqui como a resistência 1 aqui funciona de forma perfeita. A gente pode ver aqui mais uma vez a resistência 1 funcionando muito bem. E muitas vezes o suporte 1 e o suporte 2 também vinham a ser testados nos dias anteriores. A gente vê aqui suporte 1, suporte 2, sendo feito daí do sentido inverso. Eles pegavam toda a amplitude do dia prévio e jogavam a partir do ponto de pivô para localizar o que seria a distância, a expansão máxima que o mercado poderia fazer e a distância da máxima de ontem até o ponto de pivô para baixo para tentar localizar o que seria o suporte 1 do dia seguinte. É um modelo bastante interessante para localização de suporte e de resistências, tá? Especialmente se nós utilizarmos o conceito de trap em cima deles, ou mesmo se nós utilizarmos, eventualmente, candle de reversão em cima deles. Observem aqui, ó. Aqui a gente tem o preço recuando até o ponto de pivô 1, suporte 1 do dia, tenta furar esse suporte e veja o candle seguinte como rompe essa máxima, isso sendo um trap em cima do suporte 1 do pivô. E aí o mercado dá uma acelerada. Então o sujeito poderia ter feito um trade aqui em cima deste trap, projetando o alvo em 161 e teria liquidado o trade dele provavelmente nesta região aqui. Vou mostrar um outro exemplo, rapidamente, também no mesmo conceito, na mesma ideia. Tá? Então toda vez que nós vemos uma possível zona de suporte que falhou, se bem que o primeiro candle já tinha rompido, né? Vamos olhar se a gente encontra algum outro trap acontecendo nesta região específica, ou nessas regiões específicas. Não, por enquanto não, nenhum. Aqui tem um, ó.
Observem esse primeiro candle do dia. Tenta romper o ponto de pivô para cima. Quando perde a mínima no candle seguinte, é uma venda. A venda sendo bem realizada, um candle de risco para tentar buscar 161 de ganho. E aí nós temos nosso ganho aqui. Aqui teve um outro também, com a mesma ideia, tentando romper o pivô para cima. Certo? Aqui a gente tem, teoricamente, um Arami em cima da zona de ponto de pivô. Aqui a gente tem um trap. Observem este candle aqui, como tenta romper a resistência 1 do dia pelo ponto de pivô. O candle seguinte perde a mínima, bate-se a venda. Tá? O alvo também sendo um 61 para baixo. Um ótimo trap. Normalmente utilizar esse modelo aqui nos dá um nível de acerto em torno de 70% a 75% dos trades que a gente executa. Traps em cima dos pontos de pivô do intradia. Isso também pode ser utilizado no gráfico diário, Alexandre? Sim, pode. Vou mostrar depois em seguida. Observem aqui este movimento em que a gente está abaixo do ponto de pivô, rompe, o candle seguinte rompe a máxima, isso aqui é um trap de compra. Mas eu não utilizo o ponto de pivô clássico, eu utilizo um ponto de pivô modificado. Tá? Eu modifiquei o ponto de pivô. Eu passei a observar os seguintes aspectos. Se ao invés de nós plotarmos a nossa resistência para o dia seguinte, a partir do ponto de pivô, se nós plotarmos a partir da abertura do dia e usarmos Fibonacci em cima disso, os resultados para a localização das resistências e de suportes ficam muito mais eficientes. Então, se vocês clicarem no botão direito do ponto de pivô, propriedade de pivô, e localizarem níveis, ali existe método Leandro Stormer. O Stormer diz respeito a este que vos fala. Então, foi uma modificação que eu fiz na ferramenta e a gente consegue incluir os números de Fibonacci aqui, 161, por exemplo, 2. E pelos testes que eu fiz estatísticos, a gente consegue um resultado muito mais eficiente para a identificação de resistências e de suportes, como a gente está vendo aqui, do que usando o modelo clássico e anterior. Então, ao invés de nós plotarmos a partir do ponto de pivô, as resistências, nós plotamos a partir da abertura do dia seguinte, que eu considero ser um dos períodos, uma das ferramentas mais importantes que se utiliza no mercado, a abertura de cada novo candle. Tá? Então, a gente está olhando aqui o método modificado Leandro Stormer do ponto de pivô, e ele pode ser utilizado, por exemplo, para um gráfico diário, em que no início de cada semana teremos as linhas desenhadas. Então, quando começar a semana, a gente fica com as nossas linhas que vão plotar as resistências da semana inteira e os suportes da semana inteira. E quando a gente vê um papel fazendo isso daqui, tentando perder a mínima dessa zona de suporte aqui do ponto de pivô e o candle seguinte rompe essa máxima, isso aqui vocês conhecem como um trap. Tá? Então, isso é um trap. Esse trap automaticamente oferece uma entrada nessa ruptura. O alvo, aqui eu uso um alvo mais comedido, mas sim pode ser utilizado um alvo de 161. O alvo de 161 é atingido aqui, será atingido aqui quando bater nessa zona. Tá? Não fomos topados, o top estaria abaixo da mínima e o trade está evoluindo. Tá? Então isso aqui é um trap visto em cima do gráfico diário. Isso também pode ser feito em cima, logicamente, de um gráfico semanal, o mesmo modelo, para a operação de position, tá? Em que a gente busca justamente este tipo de situação que a gente está vendo. Vamos colocar aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Este candle perde essa zona de suporte, o candle seguinte rompe essa máxima, isso aqui é um trap no semanal, o alvo, basicamente essa amplitude para cima, 100%, e aí aqui como o alvo fica muito longo, nós estamos falando aqui praticamente de 8% de ganho, já pode bater ali liquida o trade. Desde que a gente mantenha um nível de acerto maior que 70%, nós estaremos com resultados interessantes para o modelo. Tá? Então a gente está vendo que o ponto de pivô é uma ferramenta que pode ser utilizada para a identificação de suporte e resistências em praticamente todos os time frames. O pessoal utiliza muito isso num time frame bem curto, tá? 5 minutos para papéis mais líquidos, como o Vale 3. Tá? E observa como realmente aparecem as resistências, depois viram suportes, e a mesma coisa acontecendo aqui, resistência,
depois resistência, depois vira suporte, ponto de pivô. E os candles de reversão acabam tendo bons desempenhos nesta região. Agora, note o seguinte, a gente tem o mercado recuando daqui, batendo aqui, formando um fundo, depois volta a subir, depois mais um fundo. Se a gente coloca aqui, por exemplo, uma ferramenta como o nosso estocástico lento, e a gente observa daí, se nós observarmos uma divergência, e nós estamos vendo a divergência acontecendo ali, naquele modelo de divergências em fundo que eu apresentei para vocês em outro vídeo. Olha esse fundo aqui, estabelecido um pouquinho abaixo do fundo prévio. Olha o estocástico lento aqui, com divergências altistas, em cima dessa zona de suporte. Isso tudo nos indicava como sendo uma boa oportunidade de entrada para um day trade bem agressivo nessa ruptura, com o stop ficando imediatamente abaixo do ponto de pivô do dia, que está aqui, e o alvo sendo, no mínimo, retornarmos para esta região que estava aqui como resistência. Olha que trade elegante. Claro que requer um pouco mais de raciocínio, mas, basicamente, podia ser muito bem executado de uma maneira bastante precisa. Aqui a gente tem um outro exemplo. Observem aqui, ó. Este toque aqui, este fundo, batendo na zona de suporte 1 do dia, pelo ponto de pivô. Esse fundo ele está mais baixo que esse fundo. E olha a divergência altista no estocástico lento. Nossa entrada acontecendo exatamente nessa ruptura aqui. Um bonito trade também, bem legal. E a gente pode fazer isso várias e várias vezes, procurando por esses sinais dentro de um gráfico intradiário, operando especificamente desta forma, procurando por divergências, junto com um cenário de trap, que também pode ser visualizado. Aqui tem mais um trade, ó. Fundo no mesmo nível do fundo prévio, estocástico lento em níveis mais altos, e o trade evolui. Tá? E aqui nós podemos ver a situação justamente inversa, tá? Em que a gente tem topo, este topo aqui, com o topo no mesmo nível, batendo na zona de resistência. Esse foi o candle que formou o topo. Olha como o estocástico não está mais baixo. A perda dessa mínima aqui, uma ótima oportunidade de venda, utilizando a resistência 1 do dia, mais a divergência no estocástico, para oferecer uma operação relativamente confortável, podemos por assim dizer. Isso pode ser utilizado, a gente está vendo aqui na Vale, uns 5 minutos, mas isso pode ser utilizado em qualquer time frame. Aqui tem mais uma entrada. Fundos mais baixos, fundos mais altos, entrada e o trade vai. Né? Então a gente pode trabalhar isso sobre vários aspectos, utilizando essas zonas de suporte e essas zonas de resistência com uma informação mais eficiente para a gente poder tomar uma boa operação. Aqui, ó, fundo mais baixo, divergência altista aparecendo, em cima do suporte 3 do dia, o ponto de entrada nessa ruptura. Olha que trade mais bonito. Volta lá para o ponto de pivô do dia como resistência. É um trade que praticamente 0,75 em 2 horas. Então, essa é uma das formas de usar o ponto de pivô. Tá? Existem outras, mas eu queria explorar basicamente essa, porque essa eu entendo ser uma das formas mais eficientes. Então, a gente trabalha com o ponto de pivô para nos oferecer realmente zona de suporte. E sim, isso também pode ser utilizado para índice futuro, exatamente igual ao que nós tínhamos comentado. Olha aqui, ó, essa entrada aqui, em cima do suporte 1 do dia, pelo índice futuro. Tá? Aqui, ó, mais uma vez, ó, olha essa zona de suporte aqui em cima do ponto de pivô do dia, com divergências altistas acontecendo no estocástico lento. Olha que compra relativamente simples aqui. Entendendo o modelo todo, já dá para fazer. Assim como aqui, ó, olha este topo aqui, em relação a esse topo, em cima da zona de resistência, e olha o estocástico lento dando divergências baixistas.
indicando que era uma boa oportunidade de venda a perda dessa mínima aqui. E olha que venda bonitinha que foi. Então sim, o ponto de pivô é uma ferramenta bastante útil para localização de suporte e resistência de intradia, seja para índice futuro, seja para dólar, seja para o que vocês quiserem estar operando, tá? Especialmente associadas com as divergências do estocástico lento que nós estamos comentando aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, não se esqueçam de dar um joinha, ajuda bastante a divulgar nosso trabalho. Uma ótima semana para todos e vocês tenham bons trades. Um abraço, até mais.